Vamos iniciar relembrando um pouquinho do que a gente falou na última aula, né? Um resumo rapidinho para a gente relembrar mesmo, para a gente poder dar continuidade no nosso conteúdo, tá? O que nós falamos na última aula? Fizemos uma introdução, primeiro sabendo como que iniciou, né, esse processo aí, o surgimento da TC, como o Matheus aí falou para a colega, né, da tomografia computadorizada, que também é um método de diagnóstico por imagem, porém mais avançado, né? Ele tem uma imagem bem melhor, tá? Foi apresentado aí para a sociedade científica no ano de 1972 por dois físicos, né? Tá aí a fotinha deles, tá? Eles inventaram aí um novo método, né, de formação de imagem utilizando o raio-x, né? E aí eles denominaram de tomografia computadorizada. A definição do próprio nome desse método, né, é tomo, que vem a significar partes, e grafia, que é imagens, né? Então, são imagens de partes, diferente do raio-x convencional, não é uma imagem só com todos os tecidos sobrepostos. A gente faz aí como se fossem não, né? Verdadeiras fatias da parte anatômica que a gente está avaliando para poder ter um estudo mais detalhado, né? São feixes colimadores bem finos de raio-x, né? Que vão proporcionar essas imagens bem detalhadas dos segmentos corporais, tá? Aí nós vimos sobre a questão... Oi, Erika, oi, oi, só um oi. pouquinho. Tu tá mostrando o slide? Tô. O meu não tá aparecendo, não. Deixa eu desligar aqui, então. O meu também não tá vendo, não. Só tá aparecendo o nome Teatro. Isso eu O ia meu até também. perguntar. Deixa eu tirar e colocar de novo. Eu acho que foi porque... Tem dois CTACRE e a Érica. Aí tem que ver qual. O meu tá aparecendo direitinho, Érica. O Tá? meu também tá. Não tá, não. É no Deixa eu ver aqui. Radiologia CTAC. Pois é, mas Não, tá tá só aparecendo aparecendo o aqui. símbolo, né, ô Márcio? Isso mesmo. Eu acho que foi porque alguém colocou para apresentar e tirou, foi sem querer. E aí às vezes dá um bug quando isso acontece. Deixa eu tirar e coloco de novo, só um pouquinho. Tá. E agora? Agora sim, agora tá aparecendo. Obrigado. Meu também não, ainda não tá, não. O Oxe. que eu faço? Tá não? Sai e Meu tá entra de novo aparecendo. pra ver. Adriana. Já a Adriana? Ou ela ainda nem voltou? Não, ainda nem. Não, mesma coisa, eu vou sair de novo. Tá. Ok, agora deu certo. Deu? Beleza, Deu. vamos lá continuar então. Então, na quinta-feira, que foi a nossa primeira aula de conteúdo, né, a gente começou falando também aí da evolução desses aparelhos, né? Como que eles vieram aí melhorando com o passar do tempo. E aí eu falei para vocês prestarem bastante atenção em algumas características mais importantes de cada aparelho, que é o que eu vou cobrar na prova de vocês, né? Como a forma do feixe e o tempo de varredura, tá? No caso da primeira geração, que foi o primeiro aparelho que foi feito, né,
No ano de 1972, o feixe era em forma de lápis, como na imagem, né? E aí ele demorava cerca de 4 a 5 minutos para fazer apenas uma fatia, né? Então, era um tempo alto para gerar apenas um pedacinho, uma imagenzinha, uma fatiazinha. Já na segunda geração, 2 anos após, a gente já teve uma grande melhora. No ano de 1974, o tempo caiu aí para até 90 segundos, pouco mais de 1 minuto. O feixe continuou sendo em forma de leque, né? Só que aí nesse caso a gente conseguiu aí mais detectores, tá? Cerca de 30 detectores. Então aí a gente conseguiu, né, diminuir o tempo de varredura e ter um pouco mais de imagens, né? Na terceira geração, que foi aí entre 1975 e 1977, o feixe continuou em forma de leque, só que agora mais largos. Pulou aí o número de detectores, passamos para 600 detectores, tá? Tendo um giro de 360 graus e o tempo de varredura também caiu aí de 2 a 10 segundos, tá? Na quarta e quinta geração, surgiu aí no ano de 1981, com um feixe bem largo em forma de leque ainda, só que o número de detectores multiplicou mais ainda, tá? 2.000 detectores, que eles circulavam totalmente o paciente, e aí a gente tinha aí cortes em torno de 4 segundos. Tudo isso a gente viu a questão da evolução, né? E viu também... Oi. Incomodar, já tem um aparelho, vamos dizer assim, mais evoluído do que esse aí, ou até agora essa quinta geração, como tu falou, é o mais Não. Agora evoluído? nós temos o multi-slice, que foi o que Ah, a sim, gente sim. Falou. explicou também já no finalzinho dessa aula, tá? Aham. Que a gente vai já falar sobre ele de novo, mas a diferença do multi-slice é que nós temos mais de uma fileira de detectores. Então, assim, são muitos detectores e em mais fileiras. Então, a qualidade é bem maior, tá? A aquisição de imagens com raio-x, né? O raio-x foi a primeira tecnologia, né, de a gente poder estudar o corpo, né, sem fazer cortes, vamos dizer assim. E a tomografia veio aí depois da descoberta desse raio-x para trazer uma melhora mais significativa ainda, né? Para superar as limitações que o raio-x trouxe, porque ele veio para nos ajudar, né? Só que como eu já falei para vocês, as imagens, né, são sobrepostas. E a tomografia ela veio aí para ultrapassar essas limitações de a gente poder estudar os órgãos de forma mais detalhada, tá? A gente falou aqui muito sobre a história da tomografia, né? Com a melhoria dele durante o tempo, o desempenho que veio melhorando, a velocidade da aquisição de imagem que também foi diminuindo, né, o tempo aí para a gente poder ter as imagens. Isso é uma ótima evolução. Já pensou um exame que duraria 10 minutos, agora em questão de segundos a gente consegue realizar, né? Então é uma melhora bem grande. Tá? E também a quantidade de cortes que a gente consegue, né, em um exame só. Então a gente vai fazer aí, como eu estava falando para vocês, a questão de estudar, né, alguma patologia no cérebro, por exemplo. Com o estudo, com o auxílio da tomografia computadorizada, a gente consegue identificar exatamente, né, o lugar onde está esse nódulo, né, essa patologia, através dos cortes finíssimos que a gente tem, né? Então se o corte fosse maior, né, talvez pudesse sair despercebido, mas com essa facilidade dos cortes serem bem fininhos, a gente consegue localizar diretamente onde está essa patologia, tá? Então a gente viu aí que o tempo do exame, né, por corte caiu aí
de 300 segundos em 1972 para 0,005 segundos em 2005. Olha a diferença, né, de 1972 para o ano de 2005. E hoje a gente tem melhor ainda, né, que são os tomógrafos multi-slice, tá? Que foi o que o Matheus perguntou qual é a última geração, né? A partir da 6ª geração, que são os mais tops assim, tá? O Gantry, eu falei também para vocês que a gente ia falar bastante sobre ele, que é a parte mais importante do tomógrafo, tá? Eles têm aí medidas, ângulos, né? E a gente vê que o aparelho do tomógrafo, né? Tudo tá composto lá dentro do Gantry, que eu falei para vocês como se fossem aquela rosquinha que parece, né? Então, aquilo lá, ele pode pesar de 400 a 1.000 quilos, tá? O diâmetro, né, de 1,5 metro e vai fazer aí rotações ao redor do paciente, tá? Então, é por isso que, às vezes, dependendo do tamanho do paciente, não é possível realizar o exame dele, né, por conta desse diâmetro aí do tomógrafo, tá? Se o paciente for muito grande, né, tiver aí sobrepeso, né, não vai dar para estar realizando aí o exame. Aí nós vimos os tipos de tomografia, né, que tem a tomografia helicoidal ou espiral, tá? Onde o raio-x o tubo de raio-x vai permanecer rodando e a mesa vai se movimentar continuamente, tá? Na questão da tomografia multi-slice, ela também é do método tomografia helicoidal, também é esse movimento. Só que a grande diferença, como eu falei para vocês, é várias fileiras de detectores, tá? Eu passei para vocês aquele artigo, né? E se eu não me engano, lá também fala de tomografia multi-slice, fala dos janelamentos, tá? E na apostila de vocês também eu coloquei bastante texto falando, né, sobre esse método aí, tá? Onde a gente vê que o tubo ele vai girar mais rápido, né? Eles têm aí cortes mais finos, a gente obtém aí imagens mais detalhadas, né? A gente falei também do Gantry sobre a movimentação que ele faz também de inclinação, né? Que ajuda a fazer cortes diferentes, né? A gente tem uma quantidade de cortes maior, dependendo aí da quantidade de canais do aparelho, né? E aí a gente tem várias fileiras. No desenhozinho aí a gente tem o exemplo. Deixa eu colocar o ponteiro. Nesse primeiro aqui, somente uma fileira, né? É o single slice. E a multi-slice a gente tem mais fileiras de detectores. Isso vai possibilitar imagens de maior qualidade, cortes mais finos, tempo de varredura menor, tá? Tudo isso vai diminuir artefatos, né? Que são causados aí pela respiração, pelo movimento peristáltico, pelos batimentos cardíacos. Então, essa daí, Matheus, é a top das tops, tá? O tomógrafo, assim, da 6ª geração, que é o que revolucionou. Show. Aí a evolução a gente tem, ó, 1972, o primeiro tomógrafo, né? Uma imagem durava cerca de 5 minutos, apenas um corte, né? E ele tinha uma espessura de 4 milímetros e a exposição à radiação era bem maior, né? Porque a gente passava mais tempo exposto. Em 2008, a gente já conseguiu aí, ó, 160 imagens por segundo. E a espessura do corte ficou aí mínima, né? De 3 milímetros, 0,3 milímetros. Tá? Então, a exposição é menor à radiação, que a gente fica menos tempo exposto, né? E a gente tem um mapeamento anatômico tridimensional. A gente consegue ter imagens 3D e agora nós conseguimos ter também imagens 4D, tá? Então, a evolução foi, assim, drástica. E hoje a gente vai falar um pouquinho como que funciona o aparelho de tomografia, tá? Quando a tomografia... Érica, Oi. me tira uma dúvida. A sala de tomografia é o mesmo procedimento, os IPIs, Sim, dependendo... Sim, a gente vai ter essa parte. Sim, ó.
A gente vai ter essa parte também nessa disciplina de falar sobre a proteção radiológica, né? Mas é do mesmo jeito. Então, a sala de raio-x, ela também precisa ter as paredes baritadas, né? Tudo que a gente for utilizar a radiação, a gente precisa ter os mesmos cuidados em todas as áreas, tá? Então, a sala de tomografia, assim como no raio-x, as paredes precisam ser baritadas, a porta também, o paciente, se ele for fazer um exame que é da cabeça, a gente pode proteger o restante do corpo com o colete, né, o avental plombífero. O técnico tem que estar usando o seu dosímetro. Nós, em qualquer área que a gente for atuar, a gente precisa estar utilizando o dosímetro, tá? E a gente também não fica na sala. Então, vai aí as mesmas regrinhas para todas as áreas da radiologia, tá? Refresca aqui mais um pouquinho. É a ressonância. Ressonância magnética já é outra coisa, né? A ressonância magnética é a nossa próxima disciplina. Ela não utiliza radiação X, tá? Não é o raio-x. A gente vai ver. Só um campo magnético, né? Isso, é campo magnético. A gente vai ver direitinho na próxima disciplina. Né? Isso. Uhum. Tô querendo avançar, né? É como o Márcio estava falando aí, que eu falei para vocês, que é o único ramo, assim, né, da nossa área que não utiliza radiação, e sim campo magnético, tá? Como que funciona o aparelho de tomografia? Quando a tomografia ela é iniciada, né, esses tubos e os detectores, eles vão fazer um giro aí de 360 graus em torno do paciente e vão emitir a radiação necessária para registrar essas imagens, né? Então, por isso que lá é redondinho, ele vai sempre fazer o giro lá naquela rosquinha, enquanto o paciente está lá no meio, que é o gantry, tá? A mesa que o paciente fica, ela também se movimenta para que melhore a posição para os cortes tomográficos. Então, o tubo está lá girando, o tubo e os detectores estão girando, e a mesa também vai movimentando de forma suave, né, entrando ou saindo do tubo, para melhorar também esses cortes que estão sendo feitos, tá? Cada estrutura, né, cada região que a gente está estudando aí, ela vai absorver menos ou mais radiação, tá? Isso vai variar de acordo com a densidade dessa estrutura que a gente está estudando. Então, o feixe de raio-x, ele vai atingir os detectores, né, produzindo sinais aí que vão ser transmitidos para um computador que fica lá no workstation, né, e vai transformar esses dados em imagens, tá? Todo mundo lembra do workstation, né, que a gente fez lá na visita, onde as imagens vão parar lá no computador? Isso mesmo. Érica, por isso então que fica aquele barulhão, é porque pela rotação que ela faz? Na tomografia não faz um barulho muito grande. Eu acho que tu tá confundindo. A tomografia é um barulho mais suave. O que faz mais barulho é a ressonância. Isso. Tá acabando com tudo. Essa tá acabando com tudo mesmo. Eu fiz o joelho. É horrível. É tanto que o paciente, na ressonância, a gente sempre coloca o protetor auditivo no paciente. Se o técnico, né, precisar ficar na sala ajudando no posicionamento ou para fazer o contraste, também fica utilizando os fones de proteção auditiva, porque realmente a ressonância ela faz um barulho bem alto, tá? Tá bom. Então, continuando aqui, ó, os tecidos mais densos, como os ossos, por exemplo, eles absorvem mais raio-x, né? Então, eles vão aparecer em tons mais claros nas tomografias, né? Nos exames lá, nas imagens. Então, o osso vai aparecer mais branquinho, tá? Já os tecidos menos densos, como a gordura e as vísceras, tipo o estômago, o fígado, né? Eles absorvem menos radiação. Então, a gente vai ver eles mais acinzentados, em tons mais escuros, tá? Então, lembrem-se, quando aparece na tomografia mais clarinho, são estruturas que são mais densas, geralmente os ossos. A gente vai ver imagens também lá pro final, tá? Mas a gente vai ver a diferença aí pro estômago, por exemplo, pro fígado, né? E para uma costela. Ela aparece bem mais clarinha, fica branquinho, tá? Sobre a parte do equipamento, olha o gantry de novo aí, só que bem abertinho para vocês verem, tá? O gantry é aquele que possui a abertura central, esse buraquinho aí é onde vai ficar o paciente, tá?
Esse centrinho aí, esse buraquinho, ele é chamado de isocentro, tá? Então lembrem-se, no gantry, o buraquinho onde fica lá, o meio da rosquinha, onde passa o paciente, é chamado de isocentro, tá? É onde a mesa do exame vai se deslocar quando estiver fazendo o movimento, tá? E vai passar aí nesse espaço onde a gente chama de isocentro, tá? No interior do gantry, a gente tem os detectores. Aí tá a imagem para vocês. Eu já mandei o slide para vocês poderem puxar o zoom e ver de pertinho ou ainda não? Alguém Acho que lembra? tu já enviou. Acho que já, Eu né? acho. Depois vocês olhem, se eu não tiver enviado, me avisa que eu envio para vocês verem as imagens com mais calma, tá? Enviou ou não enviou, o Márcio? Não viu, não? Eu não vi, não. Não sei, acho. Eu tenho quase certeza que eu enviei. Acho que sim que tu enviou. Ela enviou, mas eu acho que dá. Sim, dá pra dar um zoom na imagem, Érica. Uhum. Aí vocês podem observar depois, com calma, o slide, tá? O tomógrafo móvel, tá? Assim como a gente tem o raio-x, né? O aparelho de raio-x móvel, a gente tem o tomógrafo móvel, tá? Ele é dividido aí em 3 partes, tá? Todas elas com rodas. É o portal, né? Que ele tem aí cerca de 450 quilos. A mesa para o paciente, 135 quilos. E o console de comando, que a gente pode tentar levar. Tentar não, né? A gente pode levar ele para qualquer lugar do hospital, tá? Então é por isso que as portas também tem que ser de tamanhos largos para poder passar esses equipamentos, tá? Então eles têm dimensões que podem passar aí nessas portas de 90 centímetros de largura e conseguem ser levados até mesmo em elevadores, tá? Essa forma de trabalhar, né, ela vai diminuir aí o trauma dos pacientes que não podem sair do leito, né, para ser levado até a sala de tomografia. Então, aquele paciente, né, que está em estado crítico, não pode sair do quarto para poder realizar o exame, o tomógrafo vai até esse paciente para diminuir aí os riscos, tá? Ele tem aí um sistema elétrico que funciona com 4 baterias, tá? E permite que ele pode ser colocado em qualquer tomada, né? Que seja 220 volts, tá? E aqui tem já isso? Esse aí? O tomógrafo móvel, Sim? para te falar a verdade, eu não sei te dizer se tem um móvel aqui, não. Mas existe. Só particular, né? O raio-x móvel tem, lá no PS tem. Que a gente faz o raio-x na UTI, né? No centro cirúrgico a gente tem o arco cirúrgico. O centro cirúrgico é bem pertinho da UTI, né? Então o pessoal que tá lá, que precisa de um raio-x na UTI, rapidamente aí sobe aquelas rampas lá correndo com um carrinho para poder fazer o exame na UTI. Mas o tomógrafo, pelo menos eu acho que aqui não tem, não. Pois bem, além da mobilidade, né, esse sistema aí, essa questão dele trabalhar com baterias, né, ele permite que a gente consiga trabalhar com ele até mesmo quando está sem energia, né, a gente não precisa dele estar ligado na tomada, ele tem aí 4 baterias, então elas carregadas a gente consegue fazer o exame até mesmo sem energia, tá? Essa é a parte que fala sobre o tomógrafo móvel, né, as vantagens de trabalhar com um tomógrafo móvel. Olha de novo o gantry aí, que eu falei que a gente ia falar sobre ele várias vezes, né? Em inglês, né, esse nome, que é o portal, ele é a maior parte do tomógrafo. Lembra que eu falei para vocês que ele é a parte principal, tudo acontece dentro do gantry, né? O que mais impressiona aí é que tudo no aparelho ocorre dentro dele, tá? O tamanho, né, dele, o paciente fica envolvido por ele, tudo isso faz com que a gente, pelo menos eu, fico assim, é uma área fascinante, né? Quando a gente não consegue visualizar
o movimento que o aparelho faz, né, em volta do paciente. A gente não vê aí como que funciona e a imagem fica belíssima. Eu não sei se o rapaz mostrou, não lembro se o rapaz mostrou pra vocês. Eu sei que da turma que foi visitar de manhã, ele mostrou até as imagens em 3D, em 4D, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, vocês viram? Ele mostrou algumas imagens em 3D lá. De manhã o rapaz mostrou Pra muitas nós, imagens. pra nós, ele já mostrou como se faz. Ficou top. De manhã ele Tipo falou um assim, pouco mais. ele Poxa. mostrou 3D e ainda, tipo assim, um órgão específico, ele mostrou como Sim. se faz, como Hum, recorta. Ah, foi mesmo, foi. Só pra manhã ele mostrou. Porque eram profissionais diferentes, né? O da manhã era um homem e o da tarde era uma mulher. Aí o da manhã ele falou bastante, mostrou bastante coisa. Eu queria tanto que vocês tivessem ido de manhã, todos com ele. Essa disciplina não vai ter não visita? Foi aquela visita lá, de que a gente foi ver o. Tu não foi, não? Não, não estava viajando. Ah, foi mesmo. Que a gente fez, ele falou bastante sobre isso. Mas aí a gente vê pra tentar fazer uma outra voltada só pra tomografia. Mas aí quando voltar as coisas melhorarem, vocês já vão pra estágio. Aí vocês já vão ver na prática. Tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Pois é, ó, então o gantry aí, né, é a maior parte do equipamento e é onde tudo acontece, né, onde fica o tubo de raio-x, os detectores, as placas, tá? Tudo acontece dentro do gantry. Nele também é o nosso painel de controle, tá? Nele a gente pode movimentar a mesa, a gente sobe, a gente desce, a gente posiciona o paciente, tá? Tem as luzes de posicionamento pra gente deixar o paciente bem centralizado, tá? Gente, eu acho que foi só ele que falou isso também, não lembro se ela falou. Sobre zerar o equipamento antes de fazer o exame. Então a gente tem vários botõezinhos. E o mais importante que a gente não pode esquecer, antes de iniciar o exame, a gente aperta no botãozinho lá, zera tudo, e aí ele começa a contagem de novo para poder realizar o exame, tá? Cortes oblíquo, né? Além desse movimento interno giratório, o portal ele também se inclina, tá? Lembra que eu falei dessa inclinação que o tomógrafo faz, né? O gantry faz? Ele faz uma inclinação de até 30 graus, que pode ser para frente ou para trás, tá? Que vai permitir aí o corte oblíquo, tá? Ele não é reto. Então, a gente pode fazer cortes oblíquos em qualquer parte anatômica que a gente for avaliar do paciente, né? Então, para isso, todo o conjunto ele é sustentado por dois suportes, né, um de cada lado, onde a gente encontra aí motores ou pistões hidráulicos que vão realizar essa inclinação. Então, a gente faz cortes aí na posição oblíqua também. Ele também inclina para frente ou para trás, tá? A mesa de exames, né? A mesa de exames é onde a gente vai posicionar o nosso paciente, tá? É uma superfície aí que ela é razoavelmente confortável para o paciente, né? A gente também não vai estar no hotel 5 estrelas, mas ela é acolchoada, tá? Ela comporta bem o paciente para ele ficar deitado durante o tempo de varredura, né? Que é o tempo aí que a gente vai ter as imagens, tá? O paciente fica deitado. Amanhã a gente vai falar sobre a questão do posicionamento. Ou é hoje? É hoje ainda. Sobre o posicionamento que o paciente pode entrar tanto com a cabeça voltada para o gantry ou com os pés, tá? Ela é programada, essa mesa, para se mover aí a intervalos específicos entre o tubo, os detectores, né, em ciclos de 360 graus. Então, faz o giro, ela se movimenta um pouquinho, faz outro giro, ela se movimenta outro pouquinho, tá? Érica, Oi, Érica, oi. tu lembra que uma das alunas entrou dentro da máquina e ela fez essa posição de os pés para dentro? Sim, eu não lembro se eu tirei foto dela com a cabeça voltada. Os pés eu não lembro não. Fez também?
Fez, aí bota até um, tipo, não sei se é uma almofada, é um negócio que ajuda Sim, a são ficar os inclinado. acessórios que é para dar conforto, né? É isso mesmo. Uhum. Eu nem lembro quem foi a aluna, teve uma que se voluntariou mesmo. Acho que foi a Fran? Acho que foi a Fran. Pois é. Então a mesa é onde o paciente vai ficar aí, né, posicionado para a gente poder realizar aí o exame, tá? Então ela pode se mover aí lentamente tanto para dentro, né, no em sentido ao isocentro. O que é o isocentro? Tá de quê? Eu vou falar não. Fala! Acabei de dizer. É a mesa? Não. Não. Ah, tem que dar oportunidade pros outros aí também, ó. Vai, fala logo, bonito. É o gantry. Não. É o portão? É o portão? O É portal? a abertura central, então. É a abertura É central. o Isso. centro do gantry. Isso, é isso aqui, ó. É a abertura onde a mesa vai entrar. Gantry é tudo isso aqui, É o ó. buraco, é o buraco, é o buraco. Ai, meu Deus. Fica gravado, tá, Adriana? Isso vai pro YouTube. É, o professor disse assim. Quem foi tua professora, menina? Eu foi a Érica. Negativo, eu não falei buraco. Eu vou dizer que é mentira na tua cara. Pois bem, né? Essa mesa aí ela vai mover aí lentamente para dentro ou para fora, né, em determinada velocidade aí durante o giro contínuo do tubo e dos detectores, tá? O sistema computacional. Como é que é o nome do negócio lá? Gantry? Como é que é? Todo o aparelho aqui é o gantry, né? E é onde o paciente vai ficar envolvido aqui, o centro é chamado de isocentro, Ah, tá. tá? Isocentro. Isocentro, isso mesmo. O sistema computacional, né? Ele é composto aí pelo monitor e CPU, no caso o computador, e o painel de comando, tá? A imagem que ela é obtida pelo processo de digitalização, ela vai ser armazenada em um banco de dados para depois a gente manipulá-la, tá? Todo sistema computacional, ele fica localizado em uma sala específica, separada da sala de exames. Qual é o nome dessa sala? É lá essa estação de trabalho, né? Isso, workstation. Aquela workstation. Onde os profissionais, né, os técnicos, os tecnólogos, eles vão manter contato com o paciente durante todo o processo de exames, né, através dos microfones que são instalados lá no gantry. De novo, tudo é aqui, ó. Gantry. É o nomezinho estranho. Então a gente fica, ó, essa imagem lá dentro fica o tomógrafo, né? Depois do vidrozinho é o tomógrafo e o profissional fica sentadinho aqui. Então, para se comunicar com o paciente, né, a gente usa o microfone e sai o áudio lá no aparelho, o paciente tem como escutar o que a gente está falando, tá? Esse procedimento aí, essa forma, né, é para evitar aí que o técnico fique em contato com a radiação, tá? Caso seja necessário que o profissional entre na sala de exames, durante a realização do exame, né, são realizadas algumas medidas de segurança. Então, é parado de emitir radiação, né, além de a sala ter o revestimento protetor para garantir a nossa segurança e a segurança dos demais pacientes que estejam, né, próximos à sala, tá? Então, como eu falei para vocês, sempre tudo que envolver a radiação, a gente precisa ter essas medidas de segurança que a gente também vai falar sobre isso, tá? Érica, Oi. desculpa interromper. É que eu tô com uma coisa aqui, ó. Porque tu falou que tem vamos dizer assim, tem um tempo e um movimento de cada da mesa entrar e sair. Vamos dizer assim, esse tempo mais ou menos para cada exame, vamos dizer assim, vai mais rápido ou vai mais devagar, dependendo do local do exame? Isso não é a gente que controla o movimento da mesa. Isso é o próprio equipamento que ele já é feito
com essa medida, vamos dizer assim, né? Então, dependendo da quantidade de cortes que é feito, da região anatômica, varia a velocidade. Ah, tá. Então, dependendo, vamos dizer assim, vamos dizer assim, do pé ou da perna, vamos dizer assim, é mais rápido ou mais devagar do que, vamos dizer assim, do tórax, mais ou menos isso, né? Depende também, ó, se o exame é contrastado, se o exame não é, tudo vai variar de acordo com o exame que a gente está fazendo e a forma que a gente está fazendo, Ah, tá ok. tá? Tá. O painel de comando. O painel de comando, né, ele faz parte do sistema computacional e é por meio dele, né, que o técnico aí vai realizar todos os procedimentos durante o exame, né? Então, eles têm alguns componentes. O teclado alfanumérico, o mouse, o monitor, que é destinado aí para planejar o exame, o monitor, que é destinado para a gente visualizar as imagens, e os microfones, que é para a gente se comunicar com o paciente, tá? A imagem física. Os detectores, eles vão captar a radiação e vão transformar aí em sinais elétricos, né? Então, esses sinais, eles são digitalizados lá pelo sistema computacional, né? E aí eles vão transformar esses sinais elétricos em dígitos, né? Toda aquela questão aí de informática e tal. E aí vai concretizar a imagem física, vai transformar esses sinais elétricos em imagem física, tá? Essas imagens, elas são armazenadas aí no computador em formato de COM, né? E todo esse processo está envolvido aí o sistema PAX. Vocês viram tudo isso em informática. Ou estou errada? Tá Vimos sim. certíssima. E certinho, então. Um sistema... Fala de pixel, essas coisas? Oi? Não, fala de pixel, né? Não é isso não, né? Também, em Também, informática a também. gente vê Pixel, isso. voxel. Isso, e a gente vê também isso aqui, tá? Uhum. Então, a interpretação das imagens, né, só é possível com a diferenciação de ângulos aí que são realizados através de uma matriz de uma imagem, que é exatamente isso daí que vocês estão falando, de utilizar aí o estudo sobre pixel, voxel, né? Então, uma matriz, ela é uma imagem composta aí por pixels. Aí que eu tava falando. Isso. Os pixels, eles são as unidades que formam uma imagem digital. Então, ele é o menor ponto de uma imagem, né? É o pixel. Então, a matriz, ela é considerada um arranjo de pixel, tá? Então, diante disso, quanto maior a matriz, ou seja, quanto maior o arranjo de pixels, quanto mais pixels eu tiver, vai ser maior os pixels. Então, eu tenho um maior arranjo, eu tenho mais pixels. Entenderam, né? Um arranjo, né? A matriz é um arranjo de vários pixels. Então, se eu tenho uma matriz bem grande, eu vou ter uma grande quantidade de pixels também, tá? E isso vai me trazer também uma melhor resolução de imagem, tá? Aí a gente tem no textinho, eu trouxe para vocês os padrões de matrizes, tá? Que são a quantidade de pixels, se vocês quiserem ler também. O pixel, como eu já falei para vocês, né? É aí uma unidade de medida bidimensional, então é a altura versus o comprimento somente, tá? Então é como se fosse um quadradinho, uma altura versus o comprimento, isso é o pixel. O voxel é uma matriz tridimensional, porque ela vai ser adicionada aí a profundidade. Então, ela tem altura, largura e profundidade. Então, eu tenho o voxel, tá? Então, todo aparelho de tomografia computadorizada, né, ele tem um sistema de geração de imagem, o PACS, né? Há dois sistemas de geração de imagem, o convencional e de impressão a laser. No convencional, as imagens elas são impressas aí da mesma forma que no raio-x, né, na mesma metodologia. Já no sistema de impressão a laser, né, a gente seleciona as imagens de forma organizada e elas são diretamente encaminhadas à impressora, tá? Então, são feitas aí em papel próprio. Vocês já tiveram em mãos uma tomografia impressa? Não. Márcio, tu foi pra visita de
Odonto, né? Foi. Tu viu, eu mostrei pra ti uma tomografia impressa, se eu não me engano. Tá, sim, Só sim. que foi de mandíbula e maxila, né? Então a imagem acaba sendo menorzinha. Então, a qualidade das imagens, ela está relacionada aí aos valores do coeficiente de atenuação dos raios-x, que a gente chama de unidade de Husfield, tá? Isso a gente vai ver, eu acho que só amanhã, a questão do Husfield, que é o janelamento. Vocês já fizeram? Quem já fez atividade já entendeu aí mais ou menos que o janelamento é aí a escala de Husfield, né? Vocês já fizeram? Isso mesmo. Então, Eu fiz, tu acha que eu devo fazer de novo? Então, cada componente do corpo humano, né, ele apresenta aí uma faixa, né, uma unidade de Husfield característica, né? Então, esse valor aí vai depender da estrutura, né, que se encontra tal componente. Então, esse coeficiente aí, ele está relacionado com a densidade desse componente, tá? E toda essa comparação é feita em relação à água. Aí a gente vai ver aí que são escalas de cinza, né? E aí nós temos os janelamentos para a gente poder avaliar as imagens. Amanhã a gente fala melhor sobre isso, tá? Os acessórios. Eu acho foi a Adriana que estava falando sobre um posicionador que a menina entrou lá pra gente ver como é que funcionava e ele colocou um acessório, né? Nós temos esses acessórios também na ressonância, temos na tomografia, né? Eles servem aí para deixar o paciente mais confortável, né? E para também imobilizar. Se a gente estiver numa posição vejam comigo, se a gente estiver numa posição desconfortável, a probabilidade da gente se mexer e estragar o exame é bem maior, né, não? Isso. Pois é, esses acessórios, eles vão auxiliar para que o paciente fique confortável e isso faça com que ele não se movimente, né? Assim, a gente não vai ter aí os artefatos de imagem, artefatos que a gente se movimente e aí a imagem saia, né, com artefato, não saia com boa qualidade, tá? Então a gente tem... A minha ressonância foi especificamente tipo assim, era tipo uma caixa, mas não era uma caixa. Eu fiquei dentro dessa máquina, mas aí o meu joelho, que foi examinado, ficou dentro desse aparelho, já para não se mover. Uhum. E coisa no ouvido também. Isso, protetor auditivo. Protetor auditivo. E de jaleco. Isso. Isso é porque Mas bem confortável ficou. Isso que é para isso aí, no caso, que era para ser totalmente para você imobilizar o seu joelho e ser direcionado diretamente para ele e também para tu ficar confortável, né? Aí como tu tá falando, tu tava protegida com o avental plumbífero e tava também utilizando, né, o protetor auditivo porque o barulho é ensurdecedor. Né? Na tomografia. Tá quebrando esse negócio aqui, perto de mim. Parece que tá quebrando um monte de vidro, né? Pois é. Ela falou qualquer coisa também assinasse com a mão, se tivesse muito incômodo o barulho, mas eu aguentei de boa. Também, assim como na tomografia, ressonância, a gente também tem um microfone para poder se comunicar com o paciente, né? Vai que o paciente passe mal ou acontece alguma coisa. Acho que eu já contei para vocês sobre lá no INTO que a porta travou da RM e a gente tentava falar com o senhorzinho que estava dentro do aparelho. Eu não sei se ele dormiu, se ele não escutava. Eu sei que a gente quase derrubou a porta lá para abrir e o senhorzinho lá de boa dentro do aparelho. Às vezes o microfone não funciona muito dependendo do paciente, né? Mas ele tá lá para isso. E já é surdo, né? O pobre do velho, né? Pois é, ainda bem que ele ficou tranquilinho lá dentro, né? Já pensou se fosse eu dentro do aparelho, eu tinha enlouquecido, que eu tenho claustrofobia, então, minha irmã tinha endoidado. Ainda bem que o velho não escutou, acho que ele achou que era parte do exame ficar lá dentro um tempão e ficou, até a gente destravar a porta. A nave mãe, eu tô aqui tranquilo na nave mãe. Pois é, então, gente, esses acessórios aí, a gente tem acessório para as pernas, tá? A gente tem para a cabeça, para o pescoço, a bomba injetora,
né, para fazer aí. Lá na CEDIMP não tinha, mas lá no INTO tem. Vocês vão conhecer. É no INTO? É. No INTO Acho que no tem. INTO tem. Inclusive, eu te perguntei, tem. Lá no INTO tem. Eu te perguntei a questão do barulho, porque quando a minha avó fez a tomografia, eu escutei um barulho na parte externa, por isso que eu te perguntei. É, ele faz Ele barulho, também era ele também faz barulhento. um barulho, só que ele não nem se compara com o da ressonância. Sim. Compara não, Márcia. Tô te falando. Parece a Sapucaí entrando, sabe? Na escola de samba. Ixi, mano. Essa Adriana é exagerada, né? Não, professora, parece. E aí me diz uma coisa, e na toma a pessoa tem que estar também só de nua, só de calcinha, com um aventalzinho, uma jaleca? Não, na tomografia a gente só tem que não estar utilizando nada metálico, né, na região que a gente vai analisar, porque é raio-x, né? Então vai aparecer na Também, imagem. né? Já na ressonância a gente tira porque a gente não pode ter nada de metal, não pode ter nada porque é campo magnético, né? Então geralmente fica só com o aventalzinho mesmo, tá? Ela pergunta até se tem aparelho, se tem coisa Isso. Se tem aparelho Desculpa, né? ortodôntico, se tem marca-passo, se tem clipes de aneurisma, tudo. Porque não pode ter. Não é que vai arrancar e sair do corpo, não. Mas, por exemplo, quem tem marca-passo pode alterar, tá? E aí trazer problemas, né? Porque ele é configurado. E aí, fazendo o exame de ressonância, pode alterar os dados. E aí, o marca-passo, a gente sabe que é para ele, o coração bater, né, compassado. Então, se alterar, a pessoa pode, né, vir a óbito. Então, não pode realizar o exame. E se for um caso assim, de extrema importância, o médico, né, tem que autorizar. Depois que ele faz o exame, ele tem que ir ao médico para ver se não alterou, né, e fazer lá tudo bonitinho, fazer os exames certinho. Se tiver alterado, para realterar lá, né, botar tudo nos conformes, tá? E, por último, né, os posicionamentos, tá? O paciente, ele pode entrar aí com a cabeça direcionada para o gantry, que a gente chama de head fister, tá? Ou o feet fister, que a gente vai entrar com os pés direcionados para o aparelho, tá? Então, isso vai depender da parte anatômica que a gente vai estudar, tá? Então, o paciente pode entrar ou com a cabeça ou com os pés. Teve alguém que me perguntou sobre isso daí e pode sim entrar com a cabeça ou com o pé, tá? Acho que foi o Márcio, não foi, Márcio? Não, acho que foi outra pessoa. Se podia... Mas tudo bem, é bom que a tira já Pois é, mas curiosidade. aí pode entrar ou com a cabeça ou com os pés, tá? Dependendo da região anatômica que a gente for avaliar. E até amanhã.